Pai do Senhor, irmãos, podemos assentar em nome de Jesus? E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, aleluia, e assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é, aleluia. Esse dia está chegando, né, irmãos? Quem acredita nisso? Abra sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Agradecer o pastor Paulo do convite de estarmos aqui. Hoje lá em Comendador estamos recebendo um missionário, né? Pastor, que também é missionário, e ele está vindo de uma viagem lá de Moçambique. Passou mais ou menos uns 6 meses em Moçambique. Aí está trazendo um material lá para a gente, lá, né, uns vídeos, fotos lá. É conhecido do pastor Júnior, né, amigo do pastor Júnior. E quando acabar aqui eu já vou correr para lá, que estou doido para ver tudo lá que ele vai trazer lá para os irmãos. Sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Os irmãos abriram Efésios, eu falei o capítulo e versículo? Não. Falei não, né? Capítulo 1. Estaremos lendo o versículo 3 ao versículo 12. Muito embora a minha atenção não vai se ater aos versículos do 3 ao 12. A gente só vai ler aqui para a gente ter uma base, né, irmãos? Porque se a gente fosse ler onde eu fosse me prender, a gente ia ler uma palavra só. Poderia ser o versículo 11 a primeira palavra, ou o versículo 7 a primeira palavra, mas a gente não vai ler apenas isso. Vai ler logo o texto todo e a gente começa juntos a ministrar. Os irmãos sabem como é que eu sou, né, irmão? Eu gosto de essa mensagem responsiva. A gente fala, os irmãos falam um pouquinho também, tá bom? Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 12, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tem como colocar na NVI, ô Tiago, fazendo um favor? Porque a minha está na NVI aqui, só para não dar conflito. Obrigado. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Primeira palavrinha do versículo 7. Primeira palavrinha do versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento.
e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de convergir ou fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você diz amém? Fecha os olhos no nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra e pedimos a Ti nesse momento, Senhor, fale conosco, nos ajude a ouvir, nos ajude a prestar atenção e guardar essa palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti, que a glória seja Tua, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto está sendo estudado, né, pastor Alexandre? No Epáfras, né? A gente está ali nesse capítulo 1 aí. Os irmãos se interessarem aqui, já está convidado, tá bom? Toda última quarta-feira nas congregações e a terceira quarta-feira em Comendador Soares. Nós estamos traduzindo versículo por versículo, estudando, perdão, versículo por versículo, a carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Aí o pastor Alexandre também está no meio do grupo de professores ali, está sendo uma bênção, e eu sei que vai ser bênção para os irmãos também. Pois bem, irmãos, essa carta que Paulo escreveu aos Efésios foi mais ou menos por volta do ano 60, 62. É muito complicado a gente sempre precisar uma data específica, né? Quando se trata de tempos antigos, assim como é do período bíblico. Então, a gente sempre calcula uma área, né, de tempo. E aqui é calculado mais ou menos o tempo de 60 a 62 depois de Cristo, mais ou menos. Essa carta aos Efésios é intitulada, também faz parte de um grupo chamado Cartas da Prisão, que Paulo escreveu da prisão, né? Estava preso, ele escreveu dali, e é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, né? Eu até escrevi aqui porque eu cismei que era 3, são 4, né? Então são essas 4 cartas que Paulo escreveu da prisão. E ele escreveu esta carta aos Efésios, né? Esta região ali da Ásia Menor, que nós conhecemos muito, até mesmo pelas cartas que Jesus enviou para os anjos da igreja, né? Lá em Apocalipse, capítulos número 2 e capítulo 3, os irmãos conhecem de Bíblia e sabem, que escreveu para Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia e etc. E essa região também foi escrita esta carta. E era uma carta circulatória, né? Não era uma carta específica. É tanto que no versículo número 2 do capítulo 1, se você não fechou a Bíblia, no capítulo número 1, versículo 1, perdão, não é o 2, é o versículo 1, vai dizer assim na parte B do versículo: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então não é uma igreja específica, mas é para todos aqueles que estão ali naquele lugar. E também essa carta ela vai circular de uma forma geral, sem problema nenhum, tá? Porque os seus ensinamentos são muito importantes para todos, né? E essa carta tem uma característica muito singular das outras cartas, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele traz um ensinamento aqui tão profundo das Escrituras Sagradas, que você, quando lê, você consegue ver, rapaz, o apóstolo Paulo entendia mesmo, né, do assunto, porque ele é muito profundo naquilo que ele transmite para o povo. E tão profundo que os irmãos precisam estudar isso, e mais uma vez eu reforço o convite, né, pastor Alexandre? Reforço o convite, para os irmãos fazerem parte. É numa quarta-feira, tá bom, irmãos? A quinta-feira tem culto aqui, mas é numa quarta-feira, não fica difícil para os irmãos. Fiquem à vontade quanto a isso. Então, no versículo número 13, irmãos, que nós já vamos adentrar, até o versículo número 12, o apóstolo Paulo, no 13, ele diz assim, ó: Jesus Cristo nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Se os irmãos forem parar para analisar, a partir do versículo 4, ele vai citando essas bênçãos espirituais. E olha só, versículo 4 até o versículo número 12, nós temos aqui, para a gente não perder muito tempo, no versículo 4, já, ele diz assim, ó: ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Versículo 5, a segunda bênção espiritual é: nos predestinou para sermos adotados como filhos. Segunda bênção espiritual, está no versículo 5. Terceira bênção espiritual é:
nos deu em Cristo Jesus a redenção dos pecados, isso está no versículo 7. E a quarta bênção espiritual está, nos revelou seu bom propósito de convergir tudo em Cristo, isso está no versículo 9. E no versículo de número, a quinta bênção, espiritual, está no versículo 11, que ele diz, ele nos fez herdeiros de Deus conforme o seu bom propósito. Então, são 5 bênçãos espirituais que eu quero destacar, que Cristo, né, ou Deus Pai, revelou a nós, preparou para nós, e hoje nós temos essas bênçãos, né, graças a Deus por isso. Só eu quero ficar aqui, irmãos, com uns detalhes, não sei se os irmãos perceberam, e eu gosto muito de dar atenção a esses detalhes e sempre recomendo aos irmãos para prestar atenção nos detalhes que a Bíblia nos dá. Se os irmãos foram parar para pensar, quando nós lemos do versículo 3 ao 12, os irmãos perceberam que, de uma forma até repetitiva, o apóstolo Paulo, ele sempre usava o em, ou nele, ou por, e isso era usado com referência a Cristo. Vocês, irmãos, perceberam? Mas ele vai usar isso no versículo 3, quando ele fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo. No versículo 4 ele fala nele, né, na pessoa de Cristo. E ele repete isso por algumas vezes. Porque o apóstolo Paulo está falando algo, irmãos, importante. Ele está apontando para a pessoa de Cristo Jesus. E no versículo 7, versículo 11, a primeira palavrinha que eu falei para os irmãos aqui está nele. Esse detalhe eu queria destacar aqui para nós pensarmos aqui nessa noite, tá bom? A palavrinha nele. Pode repetir para mim? 1, 2, 3. Nele quem? Isso, Cristo. A palavra nele, irmãos, ela é uma junção de 2 palavrinhas, uma preposição e um pronome, né? Quando você junta em mais ele, vira o quê? Nele, tá? E quando nós usamos a preposição em, alguns dos seus significados ou sentidos, né? É uma preposição, a palavra é bem pequena, às vezes se torna, a gente acha que é insignificante na oração, né? Na frase, mas ela não é, tem um significado importante, tem a sua importância. E quando nós falamos de em, alguns dos significados de em está referindo-se a um lugar. Você está onde? Em casa, né? Você está em que região do país? Na região, olha só como eu falo, na região sudeste, em mais a, porque o em tem também o seu significado de um lugar. E eu queria destacar aqui que Paulo vai dizer assim, ó, em Cristo ou nele, em mais ele. Ou seja, parece, irmãos, que o apóstolo Paulo está fazendo com que Cristo, ele se torne como se fosse uma região ou um lugar. E eu queria tematizar essa mensagem aqui hoje, como se fosse assim, ó. Coloca esse tema aqui na sua cabeça. Cristo como um lugar. Amém? Perfeito? Cristo como um lugar. Amados, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, nele, olha como é interessante e importante para nós. Não parece que Paulo está falando assim, ó, estamos dentro dele? Não parece que o apóstolo Paulo está dizendo algo semelhante, que Cristo é como se fosse uma casinha, né, uma região, e nós estamos nessa região, estamos nessa casinha, estamos habitando ali dentro? Olha o capítulo de número 15 de João, versículo de número 4, por favor. Coloca aí para a gente ver um pouquinho de Cristo Jesus como um lugar. Capítulo de número 4 de João, capítulo 15, versículo 4, perdão. Olha o início, que ele vai dizer apenas a parte A. Permaneçam em mim. Olha só, como é que o linguajar, né, muda muito. Porque ele não poderia falar assim, ó, fiquem perto de mim, mas permaneçam aqui comigo, né? Permaneçam em mim, habitando aqui, fiquem aqui, né? Eu acho isso interessante. Em Atos capítulo de número 17, versículo 28, eu quero que os irmãos também leiam esse texto. O apóstolo Paulo está no Areópago, olha aqui para mim rapidinho antes que você leia. O apóstolo Paulo está no Areópago pregando o evangelho. O que é o Areópago? Areópago, irmãos, é onde se reúnem os estudiosos da época ali de Atenas, porque Areópago ficava ali em Atenas. Lembrando que Areópago não era um lugar, mas era, na verdade, uma reunião, né?
E Paulo foi chamado para essa reunião para falar sobre esse assunto que ele falava muito, que era o evangelho. O apóstolo Paulo foi lá pregar o evangelho, então, nessa reunião foi explicar, né? Porque tinha filósofo de tudo que é nome ali, tinha pessoas muito inteligentes, até porque estamos falando da Grécia antiga, irmão. E falando da Grécia ali, daquele tempo, automaticamente, não sabe, né? Todo mundo ali se achava o inteligente, o filósofo, o brabo, né? O entendido. O apóstolo Paulo é chamado, então, para se explicar. Quando ele chega lá, ele começa a pregar. Então, ele começa a direcionar a sua mensagem automaticamente para o evangelho de Cristo Jesus. E ele faz uso, então, no versículo de número 28, olha só. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Se os irmãos forem estudar sobre isso, essa fala, irmãos, Paulo está fazendo uso de um filósofo, né? Isso não é um texto revelado, inspirado, não. Paulo está fazendo uso de uma fala de um filósofo, de um pensamento, acerca de Zeus. Olha só, Paulo está usando a sabedoria ou o conhecimento da época, da região, para pregar o evangelho em cima disso. E Paulo, então, automaticamente, ele faz uso de quê? Dizendo que nele, em Cristo, vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Porque como se ele estivesse dizendo, olha, vocês estão dizendo essa fala em referência a Zeus, mas Zeus não existe. Zeus não abençoa, Zeus não fala, Zeus não está aqui, Zeus não tem amor por vocês, mas Jesus Cristo tem amor, Jesus Cristo existe, Jesus Cristo está aqui, e eu estou pregando sobre Ele, e nele nos movemos, nele existimos, e nele estamos aqui. Irmãos, estão conseguindo compreender? Mais uma referência aqui, né, de o apóstolo Paulo fazendo Jesus como se fosse um lugar. E por último, João capítulo de número 6, texto que a gente conhece muito, João capítulo 6, versículo 66 ao 68. Vai dizer o texto, irmão, lembra desse texto, né? Que muitos dos discípulos, quando ouviram o discurso de Jesus, que eu sou o pão, quem comer da minha carne tem parte comigo, mas quem não comer não tem parte comigo, porque minha carne é vida, meu sangue é. Quando ele fala esse discurso, as pessoas olham para ele assim, que discurso é esse, né? Canibalismo, não entendem muito bem. E quando Jesus começa a falar, eles não entendem, não compreendem, e falam, olha, dura esse discurso, quem pode ouvir? E começa a ir embora, embora, embora. E aí Jesus, então, vai dizer assim, ó, vocês, discípulos, que ficaram, os 12, né? Vocês querem ir embora também? O que Pedro diz, irmãos? Lembram isso? Lembram? Pedro diz o quê? Perceba um detalhe. Olha só a mistura que a gente vai fazer aqui, irmãos. O apóstolo Pedro, ele fala assim, ó, para quem e não para onde iremos nós? Isso tem diferença ou não tem? Para onde iremos nós Senhor, existe um lugar aqui na terra que vai ter salvação, então. Só que ele não está falando isso. É tanto que ele vai dizer depois, só tu tens a palavra de vida, ou seja, não tem lugar na terra para ir, para encontrar a salvação, senão na pessoa de Cristo Jesus. Cristo como um lugar, irmãos. Para quem iremos nós? É Pedro trazendo a mensagem que eu estou pregando hoje, né? Jesus como se fosse um lugar. Se for para correr para um lugar, vamos correr para Jesus. Porque Ele é o único que tem poder para nos dar a vida eterna. Então, até aqui nós estamos bem, irmãos? Está dando para entender? Perfeito. E esse lugar, irmão, chamado Cristo, os irmãos concordam comigo que é um lugar seguro, sim ou não? João capítulo 16, versículo 33, por favor. Jesus vai nos dar um recado muito importante para nós sobre esse lugar. Ele vai dizer assim, ó, eu disse essas coisas para que, irmãos? Em mim vocês tenham paz. Olha, vocês terão paz na minha pessoa, vivendo comigo.
Só que ele não engana ninguém. No mundo tereis aflições, mas mesmo tendo aflições, entendam, esses que vão gerar aflições em vocês, eu venci. Ou seja, não é para acreditar nunca na sua cabeça que as suas aflições são maiores que o seu Deus. É por isso que ele vai dizer, tenham bom ânimo. Ou seja, mudem o pensamento de vocês com relação às aflições do mundo, porque eu venci o mundo e vou estar com vocês. Então, irmãos, nós temos esse lugar seguro chamado Cristo Jesus. Não importa o que tu estejas passando, se tu estás em Cristo Jesus, você está protegido. Agora, se você pular do barco, a segurança vai embora. Se nós abandonarmos o barco, irmãos, essa segurança vai embora. E nós temos essa segurança, irmãos, quando em Mateus capítulo 12, versículo do 1 a 8, eu gosto muito desse texto, eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive na igreja que eu tinha acho que 17 anos, eu acho. Primeira oportunidade que eu tive num domingo, né? Geralmente a igreja começa a dar oportunidade nos dias de semana, depois. Eu lembro que a primeira oportunidade minha no culto de domingo à noite, eu falei sobre esse texto, Mateus capítulo 12, versículo do 1 a 8. Porque eu achei bonito. Os discípulos de Jesus, irmãos, estão colhendo espigas porque estão com fome, mas era sábado, não pode trabalhar. E quando eles estão colhendo espigas, os judeus já chegam e falam, olha, por que os seus discípulos estão trabalhando no sábado, sendo que não é para trabalhar? Porque o ataque aqui é para os discípulos estão infringindo a lei, segundo eles. Então, eles querem atacar as ações dos discípulos e automaticamente atingir a Cristo. E Jesus intervém na hora. Jesus na hora intervém e fala assim, ora, não sabeis que o sábado não foi criado, o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado pro... E outra, Deus é Senhor do sábado. Ou seja, os discípulos estando com Cristo foram defendidos, irmãos, protegidos. Porque qualquer tipo, irmãos, de ataque que nós formos receber do inimigo, Jesus estará conosco. Nós temos também outro exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 23 ao 31, perdão. Quando nós lembramos do texto que Pedro está vendo, juntamente com os discípulos, dentro do barco, vendo um fantasma se chegar, eles começam a gritar aterrorizados, e Jesus fala, sou eu, tenham calma. Pedro então fala, Senhor, permita-me que eu vá até ti. Irmãos, Pedro começa a pisar nas águas e andar sobre as águas. Só que, no momento que Pedro começa a olhar a fúria do mar, Pedro começa a afundar. Mas ele afundou perto de Jesus, irmãos. E ele gritou, Jesus, estou perecendo. Jesus estendeu as mãos e socorreu Pedro de morrer afogado. Porque Pedro estava no lugar certo. Já pensou se Pedro vai para longe de Jesus? Em João capítulo número 18, versículo do 4 ao 8, Jesus protege a integridade física dos discípulos, porque quando ele vai ser preso no Getsêmani, né? Irmãos, lembram do texto? Quando ele vai ser preso no Getsêmani, o que acontece? Jesus fala assim, olha, vocês estão indo atrás de mim, deixa eles aqui embora, o problema é comigo. Olha que bonito, irmão. Jesus defendendo, né? O problema é comigo. Se vira comigo aqui, ó. Eu estou aqui. E para concluir dessa proteção, Jesus mesmo fala, ai daquele que tocar ou fizer mal em um dos meus pequeninos. Você tem dono, irmão. Você pertence a Cristo Jesus. E não é só um lugar seguro, irmãos, mas também é um lugar reparador. Cristo nos dá essas condições de reparar alguns males que acontecem na nossa vida. Por exemplo,
Em Lucas 22, versículos 50 a 57, os irmãos também conhecem essa história, quando Jesus é preso, Pedro saca a sua espada e arranca a orelha de um soldado, chamado Malco. Perdão, não é soldado, mas é servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E quando corta-se a orelha dele, Jesus fala: Pedro, toma a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele falou mais ou menos assim. Quem com a espada mata, com a espada vai morrer. E quando Pedro mete na bainha a sua espada, Jesus pega a orelha e começa a reparar o problema de Malco, porque Malco estava perto de Jesus, irmãos. O homem da mão mirrada, a mesma coisa. Jesus falou: vem para o meio, porque eu estou no meio. Quando ele chegou no meio, Jesus falou: mostra a tua mão. A mão dele estava mirrada, estava doente. Quando ele mostrou a mão ficou semelhante à outra. Mas esse lugar chamado Jesus não é apenas seguro, não é apenas reparador, irmãos, mas é um lugar também de cura. Como a mulher do fluxo de sangue, em Mateus capítulo 19, que ela chegou próximo a Jesus, no meio da multidão, tocou na orla dos seus vestidos e saiu curada, irmãos, saiu limpa e sarada das suas doenças, dos seus males. E Jesus virou para ela e ainda falou: vai que a tua fé te curou. E por último, irmãos, em Jesus também é um lugar de justiça, perdão. Em Mateus capítulo 9, versículo 1 e 2, quando 4 homens trazem um coxo para que Jesus venha curá-lo, e está muito cheia a entrada da casa, né? Eles fazem então um buraco por cima, conseguem levantar o homem, irmãos, naquela época, né? Não tinha muita engenharia como hoje, mas eles conseguiram colocar o homem para cima da casa, fizeram um buraco no teto e desceram o homem na presença de Jesus. E quando ele chegou na presença de Jesus, Jesus falou assim: ó, seja curado, sim ou não? Sim ou não? Não, irmãos. É automático nosso, né? Jesus falou uma coisa antes. Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 1 e 2. Versículo 2, na verdade, né? Ele fala: meu filho, perdoados estão os teus pecados. Depois ele vai dizer: levanta, toma a tua cama e anda. Irmãos, olha que coisa séria, eu quero que os irmãos analisem isso comigo. É esses detalhes que eu gosto que a gente preste atenção. Qual foi a pessoa, né? Quantas pessoas, cego de Jericó, mulher do fluxo de sangue, etc, etc, etc. Jesus curou e Jesus falou isso. Está entendendo? O homem chegou ali, por que Jesus não agiu igual com todo mundo? Ou só ele tinha pecado? Percebe? Só ele tinha pecado? O cego de Jericó não tinha? Ninguém tinha. Percebe? Jesus, primeiramente, queria, obviamente, mostrar que ele poderia perdoar pecados. Ele era Deus, irmãos. Ele era Deus. Só que eu não sei como é que estava o estado do homem. Porque nós não sabemos que pecados eram esses. Que coisa esse homem fez. O que ele cometeu na sua vida, a gente não sabe. Irmãos, nós pecamos? Sim. Mas tem coisas e pessoas que fazem coisas em suas vidas, irmãos, que vão gerando consequências aqui, ó, que é um problema sério. E Jesus, conhecedor das mentes e do coração, se preocupou primeiro em tratar o que era mais importante, que era a alma dele. Era mais importante isso. É por isso que nós não aceitamos, e graças a Deus esse ministério não aceita isso, irmãos, esse negócio que ficam fazendo por aí, essas pregações que é só cura, que Jesus só cura, só cura, só cura, só cura, irmãos, a cura que Jesus está mais preocupado é com a alma, é com o coração.
O que adianta eu estar caminhando com Jesus, mas o meu coração ainda está com feridas que precisam ser tratadas? O que adianta, irmãos? Ainda existem coisas a ser trabalhadas dentro de mim. Eu tenho tantos anos de evangelho, mas eu ainda guardo coisas aqui dentro que me machucam. E foi coisa que aconteceu muito tempo atrás, mas me machuca até o dia de hoje. Não consigo olhar na cara, né? Não consigo estar perto, não consigo dar a paz do Senhor, eu não consigo ir lá, eu não consigo. Jesus tem que trabalhar esse eu não consigo teu. A mulher adúltera, irmãos, os fariseus foram tão tolos, irmãos, tão tolos, entendo o que eu estou querendo dizer, tão tolos, que jogaram a mulher adúltera diante de quem? Ô, irmão, jogava na minha frente, eu ia acusar ela, irmão, eu ia. Hã? Né, pastor? Eu vou falar, quantas pedras? 5? 8, 10? Vamos jogar. A gente ia julgar, mas colocaram ela diante de quem? Oh, irmãos, ele veio para isso, mas só que os fariseus não entendiam. Você foi apanhado em adultério, mas eu tenho perdão para você. Eu tenho cura para a sua alma. Eu tenho santificação para a tua vida, mulher. Eu tenho trabalhar para essa sua fraqueza carnal, eu tenho. Aí jogaram ela lá à frente de Jesus. Jesus nem ligou, ficou coisando na terra assim, ó. Não sei nem o que ele estava fazendo, mas ele ficou mexendo na terra lá. Escreveu o nome dela, não sei. Tem gente que diz que escreveu a nova história dela, né? Não acredito nisso não, enfim. Mas, irmãos, percebam, Jesus pergunta para ela, aonde estão os teus acusadores? O que ela responde? Foi todo mundo embora. Aí Jesus fala, se eles não te acusaram, eu também não. Vai o quê? Não peques mais. Amados, olha a importância de estarmos em Cristo. E eu quero dizer algo aqui, irmãos, em nome de Jesus, já vou encerrar. Nós estamos em Cristo, amém, irmãos? Somos salvos pela graça, amém, irmãos? Nunca pense você que só porque você pecou, cometeu um delito, você não está mais em Cristo Jesus. Não acredita nessa mentira do diabo. Não acredite nisso. Não, olha, eu pequei ontem, então hoje eu não estou em Jesus. Eu tenho que voltar para Jesus. Não, não tem isso. Né? Se alguém pecar, temos um advogado que está com a gente, chamado Jesus Cristo. Agora, só vai acontecer se eu sair dele, aí sim. Se eu, irmãos, com as minhas próprias pernas decidir ir embora, se eu abandonar o barco, se eu sair do barco e ir embora, se eu esquecer, irmãos, tudo que ele fez por mim e abandonar ele, sair. E nessa noite eu queria perguntar uma mensagem para a nossa reflexão. Como você está se sentindo nessa noite? Daniel, eu estou sentindo que eu estou precisando de cura, eu estou precisando, né, de libertação em algumas áreas, de algumas coisas, estou precisando de alguma reparação em alguma área da minha vida que está complicada, eu estou precisando também de aprender sobre o perdão. Irmãos, você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, não esqueça disso, você tem um amigo com você aí. Muitos de nós, irmãos, estamos perecendo, porque às vezes não estamos, como disse a Gabes há 2 quintas-feiras atrás, liberando o perdão. Porque estamos guardando coisas aqui dentro que não faz bem para a gente, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus.
Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, no Novo Testamento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Você está salvo em Cristo. E por que às vezes a gente fica vivendo como se não estivesse salvo? Desesperados, como se não fôssemos filhos de Deus, ou deixando coisas no nosso coração como se nós não pertencêssemos a Cristo, irmãos. Se há algo no teu coração, na tua mente, que você precisa deixar para trás, porque é coisa pertencente ao velho homem, irmão, nome de Jesus, coloca agora diante de Deus e fala: Jesus, eu quero largar tudo isso. Porque, irmãos, quando você levantou as mãos para Cristo Jesus, você foi feito nova criatura nele. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então não deixe coisas passadas voltarem para você, porque o velho homem fica o tempo todo te importunando, querendo voltar à tua vida, querendo que você assuma um papel que não é mais seu, mas era do antigo Daniel, do antigo Filipe, da antiga Débora, do antigo irmão da igreja, da antiga irmã da igreja. Mas, irmãos, em Cristo, vocês são mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se há alguma coisa no teu coração ainda, na tua mente, que você precisa tratar, coloque agora diante de Deus. Se é uma mágoa de um irmão, se é um problema de alguma coisa que aconteceu muito tempo atrás, fala: Senhor, eu preciso abandonar isso, porque isso não pertence a mim. E nessa noite também eu queria fazer essa pergunta: se há alguém entre nós, irmãos, que olha para si e ou diz: eu nunca estive nesse lugar chamado Cristo, nunca pertenci, ou então eu pertencia há um tempo atrás, mas depois eu com as minhas pernas me extraviei desse lugar chamado Cristo, e hoje eu me encontro afastado desse lugar. Irmão, o rio, ele passa, mas Cristo sempre estende as suas mãos para te segurar e te trazer para a terra. Então não permita nessa noite que você vá embora para a sua casa sem estar neste lugar chamado Cristo Jesus. E se você deseja nessa noite, ou pela primeira vez, entrar neste lugar chamado Cristo, ou retornar porque você já esteve nesse lugar, venha até aqui à frente em nome de Jesus, e eu quero fazer uma oração pela sua vida. Isso, fecha os olhos nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Se não há ninguém nessa noite, nós vamos orar por todos nós aqui. E assim como Davi dizia, né? Salmo 51, ele colocava para fora tudo que estava lá dentro, que não prestava, né? Irmão, deixa Jesus entrar em lugares que você tem medo que ele entre. Escuta, irmão, deixa Jesus trabalhar coisas que você tem medo que ele trabalhe. Deixa Jesus tratar o teu coração por completo. Não adianta ceder parte da casa para Jesus. Ele quer a chave da frente, a chave dos fundos, a chave do banheiro, a chave da cozinha, a chave do quarto, a chave do porão, a chave de tudo. Ele quer ter acesso completo à sua casa. Fecha os olhos no nome de Jesus. Pai Santo, Tu és conhecedor, Senhor Deus eterno, dos corações.
Eu oro a Ti nesse momento, Senhor, pela vida, Pai eterno, de todos nós, ó Deus. Pai, se há alguma coisa em nós que a gente precisa tratar, Senhor, trabalhar, e talvez seja uma coisa que a gente tem vergonha de falar contigo, a gente tem medo porque está muito ferido o nosso coração. Jesus, Espírito Santo, entra, Espírito Santo, lá na divisão da alma e do Espírito. Isso, Espírito Santo, entra lá na divisão da alma e do Espírito e vai trabalhando lá dentro, tirando tudo que não presta, tudo que precisa sair, tudo que não é bom, que não é louvável, que não é de boa fama, que não é agradável, tudo, Senhor. E glorifica o Teu nome, Espírito Santo, na nossa vida, Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em